Olá pessoal, tudo bem? Professora Letícia Pilger de Literatura do Federal Online e hoje nós vamos para o nosso segundo episódio sobre o minicurso de O Drible do Sérgio Rodrigues. E hoje nós temos dois objetivos. O primeiro, falar sobre o enredo, os principais acontecimentos da vida desses personagens, e o segundo é falar sobre dribles dentro da obra. Vamos começar então com o título, que é O Drible. Que drible é esse? É uma informação bem importante da construção da obra. Nós começamos com o drible famoso do Pelé com o goleiro uruguaio, que eu nunca consigo falar o nome dele, o sobrenome no caso, então eu vou ler aqui o sobrenome, Mazurkiewicz, na Copa de 1970 lá no México, e a gente descobre inclusive que a Copa e esse jogo, esse dia específico, foi o dia que a mãe do Neto se suicidou, a Elvira. Mas a questão é, vamos começar com o drible. Nós temos a primeira página já, a primeira interação entre o Neto e seu pai Murilo, falando sobre esse drible famoso. E no final da obra, esse drible é recuperado. Portanto, a organização da obra é emoldurada pelo o drible de Pelé com Mazurkiewicz. Acho que pronunciei correto. A questão é, esse drible ele já é um drible dentro do leitor, dentro da obra, porque nós temos Pelé, que é negro, e nós temos Mazurkiewicz, que é branco. Qual que é o principal drible na relação da vida desses personagens aqui dentro? O Peralvo deu um drible no Murilo Filho, porque o Peralvo era o pai do Neto, certo? Então a gente já começa a ver como que esse drible não é só sobre futebol, é também sobre a relação entre os personagens principais dessa obra. Primeiro drible, que é um drible do leitor, um drible não só do Pelé, e é um drible do Murilo Filho também com seu suposto filho, que é o Neto. Vamos lá então, sobre o que trata a obra. No primeiro episódio eu falei sobre como que derrama esse livro um monte de testosterona. Por quê? Porque o enredo ele gira em torno da relação muito problemática do pai e do filho, Murilo Filho e Neto. Quem são essas pessoas? O Murilo Filho, ele é classe média, nasceu em Merenquedu, uma cidade pequena. Ele vai ser expulso da casa dele porque a família recebeu uma prima e ele vai seduzir essa prima de uma maneira inadequada, então ele vai se mudar para o Rio de Janeiro e ele tem uma autoestima muito elevado e com uma carta lá de recomendação, com uma indicação, ele vai se apresentar para tentar uma vaga de jornalista esportivo. É curioso que, apesar de não ter formação nenhuma, quando ele escreve um texto, o editor fala, olha, você pelo menos não comete desvios de ortografia, então eu vou te dar essa possibilidade para você conseguir escrever um texto e vamos ver o que vai dar. E ele vai se consolidar dentro da crônica esportiva, que era muito famosa na época. Hoje a gente tem mais resenhas televisivas e tudo mais. Ele vai ficar muito famoso a ponto de receber um apelidinho, que é o Dickens, que é uma referência literária pelo estilo, pela forma como ele escrevia as suas crônicas. Ele vai ficar tão famoso, mas tão famoso, que ele vai ganhar depois, quando ele já está até casado com a Elvira, uma crônica específica no jornal que vai se chamar Dickensianas, pela sua importância como cronista, por seu estilo. Depois ele vai ficar ainda mais famoso durante a ditadura e ele vai publicar uma sequência de livros para o MEC. Isso já da ditadura, que faz com que ele fique muito rico com esses livros didáticos que envolviam a questão do futebol, né? E esse homem, que veio de Merenquedu, vai para o Rio de Janeiro, fica famoso, quando jovem ele vai se apaixonar por uma mulher chamada Elvira Lopo. Ela era uma mulher que havia ido para Salvador, para Bahia, para tentar ver qual que é o estilo, para criar a sua linha de roupas de verão, biquínis e tudo mais. A Elvira vai ser o amor da vida do Murilo Filho e eles vão se casar.
depois eles vão ter um filho que vai ser o neto. Mas pausa aí, porque a gente precisa falar sobre o neto, não é? Esse filho de Murilo Filho e da Elvira. O neto, ele é uma pessoa muito diferente do seu pai, porque o pai, inclusive, era visto como leão, ele era loiro, né? Com cabelo mais claro, ele era branco, enquanto que o neto era mestiço. Ele era pardo, ele não era branco. E todo mundo fazia questão de apontar essa característica diferente. O próprio Nelson Rodrigues, que é um escritor importantíssimo da literatura brasileira, que é ficcionalizado dentro da obra, em um certo momento vai olhar para o neto e vai falar para o Murilo: nossa, teu filho é bem diferente de você, né? Ou seja, como eu falei no primeiro episódio, metaficção historiográfica, personagens ficcionais, eles interagem com personagens reais, ou seja, factuais. A questão é, o neto sempre teve um problema muito grande com o seu pai, com o Murilo. Afinal, Elvira e Murilo se divorciam quando o neto ainda era criança. E ele vai morar com a mãe até o momento em que ela se suicida. Então ele, infelizmente, precisa se mudar para a casa do pai. O pai, como não tinha nem tempo, nem vontade, e a gente percebe que ele já sabia que não era filho dele, vai chamar lá de Merenquedu, da sua cidadezinha, a Conceição, que para o neto vai ser a sua segunda mãe. E a partir desse momento a gente consegue ver uma relação muito conturbada desde a infância, a ponto de o Murilo, ficcionado, muito viciado em futebol, vai fazer com que o neto jogue futebol na infância. Só que ele era muito ruim, muito horrível, porque ele não gostava de futebol, ele não queria aquilo. Depois que ele começa a analisar, ele percebe que aquilo não era um sonho do pai dele. Murilo era sádico, ele queria realmente ver o neto perdendo, porque ele tinha esse problema com a traição da Elvira. O neto passa a história inteira, o livro todo, não sabendo disso. Só essa relação muito conturbada com seu pai, muito ausente, e ele tinha, apesar disso, essa vontade de manter linhagem. Tem um momento na adolescência que ele tirava da prateleira os livros do pai, os livros famosos do Mac, para ler. A Conceição o incentivava também, porque ela falava que o pai dele, o Murilo, era um homem bom. Quando ele chega na adolescência, o pai dele já tinha várias namoradas, ele era muito famoso entre as mulheres, e aos 15 anos a gente vai ter o primeiro compartilhamento amoroso entre os dois. Pois é, ele acorda de manhã e uma das amantes do pai está na casa e ele vai na cozinha e ele percebe a mulher lá e ele está com uma ereção naquele momento. E a mulher, que tinha tudo a ver com revistas de teor sexual, ela vai transar com o neto na mesa da casa, da cozinha do Murilo Filho. E aquilo lá, com o Murilo dormindo, aquilo lá vai ser um segredo, vai dar febre, vai dar aquela coisa de, meu Deus, o que eu fiz para o neto? Esse foi o primeiro compartilhamento. Quando o neto fica numa idade de 18, 20 anos, que ele já pode sair, ser autônomo, ele vai morar num apartamento que a Elvira havia deixado para ele e ele vai fazer jornalismo. Por quê? Porque ele tinha essa questão da linhagem, não só de ler para tentar se aproximar do pai, os livros escritos pelo pai, mas fazer o jornalismo para manter essa linhagem. Diferente do pai, o Murilo, famosíssimo, o neto, não vai vingar na profissão. E a gente percebe que ele só consegue ter o estilo de classe média por causa da herança deixada pela sua mãe. E ele vai trabalhar com revisão de textos de livros de autoajuda, livros de padres, que dentro do contexto literário são considerados menores, inferiores. E ele vai ver isso como algo de falência. Na sua adolescência, no final da adolescência, quando ele está fazendo jornalismo, ele vai morar com o Franco, que é um amigo dele, para dividir as contas e tudo mais, e eles criam uma banda, que é punk caipira, chamada Copo de Leite, Copo de Rum.
Eles vão fazer um single muito famoso, que é do lobisomem, e eles vão conseguir fazer alguns shows. Tem um dia específico que eles tinham um show para fazer, só tava lá o Neto, porque o Franco tava demorando demais. O Franco chega a tempo para fazer o show e ele explica que ele demorou porque ele estava com a sua namorada, a Ludmilla. E ele vai apresentar para o Neto, olha, essa é a Ludmilla. Foi aquele momento que mudou a cabeça do Neto. A Lud, ela tinha a personalidade sonâmbula, digamos assim, mais coruja, mais vampiresca, e ela ficava todas as noites acordada. O Neto começou até a tomar café, gente, para ficar acordado a noite toda conversando com a namorada do amigo. Até que um dia eles vão ter esse contato muito mais íntimo e o Neto fala pro Franco que ele vai agora namorar com a Lud. O Franco fica muito bravo, sai do apartamento, larga a Lud, larga a banda, larga tudo. E o Neto começa a namorar com a Ludmilla. Ele acha que ela é a sua paixão da vida, o melhor acontecimento da sua vida, a ponto de, como ele já não tinha mais contato com o pai, porque esse relacionamento era tão péssimo que eles não tinham mais vontade de se ver, ele percebe que a Lud é tão importante para ele que seria talvez algo como um troféu, entre aspas, como algo para mostrar para o seu pai. E ele vai lá na casa do pai, do Murilo, para apresentar a Lud. Passam alguns dias, passam algum tempinho e ele descobre que a Lud termina com ele para ficar com Murilo Filho. E foi um relacionamento assim, entre Lud e Murilo Filho. Então, a partir desse momento, eles quebram totalmente a relação. Neto e Murilo não se falam mais. E daí nós chegamos ao começo do livro, porque a gente precisa entender por que eles estavam 26 anos sem se falar. O Murilo liga para o Neto e fala, olha, eu preciso que você venha me visitar porque eu estou morrendo. E o Murilo já não morava mais no Rio de Janeiro, morava numa fazenda chamada Recanto dos Criós. E o Neto começa a ir lá. Ele passa sempre, ele tem um carro, um Maverick de 1970, isso vai marcar bastante como que ele não consegue envelhecer. Como o trechinho que eu li no primeiro episódio sobre essa questão de criancice, ele não consegue crescer, ele continua nessa infância, nessa relação conturbada com o pai. Então ele vai com o seu Maverick todo domingo, começa a ser um ritual para a fazenda do pai, Murilo Filho. Ele passa na Pavelka, que é uma vendinha ali, ele compra croquetes e o pai passa um domingo conversando e pescando. O Neto, ele vai começar a tentar mudar a relação que ele tem com o Murilo, porque ele acha que o Murilo está gagá. Porque toda vez que ele tenta perguntar para o Murilo algo sobre por que a minha mãe, a Elvira, se suicidou, será que é porque você sempre foi mulherengo e ela não aguentava mais as traições? Por que você roubou a Lud de mim? Ele quer explicações, mas todos os momentos, o que acontece? O Murilo dá um drible no filho e só fala de futebol, ele não está gagá. A gente percebe ao longo da narrativa que isso é uma estratégia para desviar o assunto. Por exemplo, no momento em que o Neto pergunta explicitamente sobre o suicídio da Elvira, o que o Murilo vai lá e faz? Fala sobre um jogador famoso que, apesar de ser incrível, se suicidou. E essa é a resposta, não fala explicitamente da Elvira. E eles começam a fazer esse ritual de todo domingo, conversar. O Murilo, ele mora com 2 caseiros, a Yara e o Josué. A Yara, a gente vai descobrir que é amante dele, e o Josué, que é o marido, é o cúmplice ali da situação, né? Na sequência, a gente vai descobrir que, na verdade, era um plano todo para que o Murilo conte a verdade, porque o Neto, de acordo com seu suposto pai, era muito lerdo, ele não entendia muitas coisas. Então ele vai entregar para o Murilo, olha, eu tô escrevendo um livro, não tá tão bom, tá? Eu já tô ficando meio gaga, né? Como você mesmo falou, tô meio assim, mas eu queria que você lesse. E é o livro Por que o Peralvo não jogou na Copa. E é muito importante, então, a gente ter a história
do Murilo e do Neto, esse pai e filho totalmente conturbada, na relação conturbadíssima, e nós temos a história do Peralvo, que é um jogador que poderia ter sido maior que o Pelé, mas não foi. E daí nós descobrimos que, na verdade, esse livro é outro drible. Por quê? Porque o Peralvo é o pai do Neto. Quem é a história? Vamos lá, quem que é Peralvo? Qual que é a história dele? Ele nasceu da mesma cidade do Murilo, por isso que até que eles tiveram contato ali durante o Rio de Janeiro, né, durante essa vida. Ele nasceu em Merenquedu e ele era filho de um norueguês, que ninguém sabe dizer de onde surgiu, e de uma mãe de santo, uma mulher negra. Então ele tinha as características físicas bem mestiças, bem misturadas. Ele era negro, ele tinha olhos verdes, ele tinha um cabelo que as pessoas achavam que, por ser praticamente do tom da pele, era pintado, mas não era. E uma característica bastante usada para descrever o Peralvo, e a gente, depois da leitura bem atenta, percebe que a descrição também é feita para o Neto e para o seu filho no final, o Cauã, que é o lábio inferior maior. Então, ele tinha lábios grandes. Esse Peralvo, ele vai ter um dom que a sua mãe, né, já havia pronunciado ali e falado com o filho que ele ia ter que cuidar. Qual que era o dom dele? Ele conseguia ver a cor da alma das pessoas e ele também previa um segundo antes o que ia acontecer. E ele era um exímio jogador de futebol, era incrível como jogador. E ele usava esse dom de um segundo antes para prever o que ia acontecer dentro em campo. Porque ele era muito bom, ele vai perder a mãe no meio do caminho, ele vai ser adotado por um homem que chama de doutor, que tinha dinheiro, ele vai virar um jogador de futebol muito famoso e vai para o Rio de Janeiro, vai jogar no América e depois ele vai jogar no Vasco, que vai ser o último time que ele joga. Ele vai virar amigo do Murilo até o momento que o Murilo pergunta, apaixonadíssimo pela Elvira, qual que é a cor da alma da Elvira? E o Peralvo fala, não consigo ver, tem gente que eu não consigo ver. Até que o Murilo conta que vai casar com a Elvira. Então o Peralvo fala, olha, sabe aquele dia que eu falei que eu não conseguia ver a cor da aura dela? Mentira, eu vi e é pretinha. E isso significa que tem alguma coisa obscura, né? Essa aura negra e tudo mais. O Murilo fica extremamente bravo e, sabendo dos dois dons de ver a cor da alma e de um segundo antes, ele vai e escreve uma crônica jornalística, né, falando sobre a magia branca que o Peralvo trouxe para o mundo do futebol. A partir desse fato, o que acontece? O Peralvo ele vai ser chantageado, na verdade ele vai ser obrigado, não é nem chantagem, é obrigação, por dois homens, o Miranda e um pai de santo que era massagista ali do time, para num jogo contra o Santos, com o Pelé, que já era grandioso, baixar o santo lá de uma alma penada e prejudicar o Pelé. Só que tem um problemaço, que é, no primeiro tempo do jogo, o Peralvo ele vai ser resistente a essa alma, esse espírito, e o espírito vai ficar muito bravo com ele. Então, no momento em que o Peralvo deixa que o espírito tome conta, o Pelé começa a errar tudo. Ou seja, estava dando certo esse plano dos dois funcionários do time. Só que no final, a alma, que fica muito brava com o Peralvo, vai se vingar. De modo que o Peralvo vai fazer um gol contra. E isso vai fazer com que a sua vida no futebol morra. E ele poderia ter sido maior que o Pelé, mas ele não foi, certo? Depois do jogo em que Peralvo fez um gol contra, vários torcedores fanáticos o violentaram a ponto de quebrá-lo totalmente na rua, né? Porque culparam o Peralvo e não sabiam da relação que o Miranda e o pai de santo haviam feito de obrigá-lo a receber a alma penada, e a alma penada se vingou. Ele ficou tão quebrado que o Murilo Filho se sente um pouco culpado por ter publicizado
todo o dom dele, de ver um segundo a mais, de ver a aura das pessoas e tudo mais. De modo que ele recebe na sua casa o Peralvo. Ele, Murilo, e Elvira, sua esposa, cuidam do Peralvo, ele chama fisioterapeutas, leva no médico, justamente para se recompor da sua consciência pesada. Depois disso, o Peralvo, que já estava com a sua carreira finalizada, e isso corresponde ao momento do golpe militar, então a gente vai ver, quando a gente fala de história do futebol e história do Peralvo, de acordo com a ficção, os jornalistas ficcionais adoraram, naquele momento, fazer a relação entre o fim da vida do Peralvo no futebol e o fim da democracia brasileira. A questão é, o Peralvo sai da casa do Murilo e ele vai para Jacarepaguá, uma fazenda que o pai de santo, que ajudou na tramóia toda, o convida para também trabalhar como pai de santo, como médium. E ele vai ser muito famoso enquanto um pai de santo de mulheres ricas. Inclusive falam que ele não trabalhava só com a questão mística, mas também com a questão sexual dessas mulheres. Tudo isso vai culminar no final do livro, quando o neto, e o neto tinha lá seus problemas a vida toda, ele tá com 50 anos, ele não consegue se relacionar mais direito com as pessoas, ele tem namoradas muito jovens e sempre de uma classe social inferior, que em sua maioria trabalhavam como caixa de supermercado, caixa de farmácia, como a atual dele, que é a Grace Kelly, que morava na Rocinha. E é interessante pelo final. Ele desdenha dela, da Grace Kelly, quando ela fala que tá grávida, e ele vai acabar morando na Rocinha quando ele perde tudo. O Murilo, chamando seu filho todo domingo, vai arrumar uma maracutaia, e no último dia que eles se encontram, o neto vai com as croquetes, e tinha dias que ele parava naquela vendinha lá e falava mal do pai. Ele até brindou uma vez para o pai dele falecido, e todo mundo ficou, porque todo mundo gostava na região do Murilo. Então eles sabiam que o neto não tinha uma relação tão boa com o Murilo. O Murilo vai mostrar um vídeo que é o drible do Pelé, o final do drible, e no meio desse vídeo a televisão corta e aparece o Murilo com o vídeo gravado no mesmo sofá em que o neto está sentado assistindo. E o Murilo vai falar sobre a verdade. Você perguntou por que é que a sua mãe se suicidou? Eu vou te falar, porque a ditadura torturou e matou o Peralvo. Não se sabe dizer o motivo em que ele foi assassinado. Acredita-se que foi porque ele tinha uma relação com uma briga lá com o Turíbio do passado, um cara militar, que ele faz um comentário numa festa e tudo mais. Ou acredita-se, que foi a informação divulgada, que ele tinha alguma relação com o sequestro de um diplomata alemão que aconteceu naquele contexto. A questão é, ele foi torturado e morto pela ditadura. E a Elvira, logo na sequência, se suicida. E o Murilo fala, sua mãe se suicidou porque ela não conseguiu ficar longe do homem dela. E daí a gente começa a pensar em vários trechos do livro em que o neto lembra, quando ele era na infância, ele ia com a mãe dele para Jacarepaguá. Lembra desse nome que eu acabei de falar? E ele ficava lá sendo paparicado por vários desconhecidos e a mãe dele sumia. Peralvo. O Peralvo era amante da Elvira. E nesse vídeo, finaleira, o Murilo fala, você está atrapalhando a minha vida. Porque agora que eu tenho uma mulher que eu amo, a Yara, que é a sua caseira, eu não posso deixar meus bens para ela. Porque eu preciso deixar para você como herança, mas você não merece minha herança. Porque você está uma praga na minha vida. Ele faz até referências literárias, que a gente vai falar depois, com Machado de Assis, com Nelson Rodrigues, com Euclides da Cunha, para falar, olha, você está trabalhando na minha vida, então você vai receber esse drible, esse plano, essa estratégia. Termina o vídeo, o neto vai até a represa, o riozinho, lagoazinha, onde eles pescavam, e ele descobre que o pai dele está lá boiando morto. Tinham as croquetes estavam abertas, dentro de uma croquete, que depois vai ser investigada, se descobre que tinha veneno. Ou seja,
Ele pega o pai, tenta reanimá-lo, não consegue, vai para casa do pai, estão lá os dois caseiros paradinhos na frente porque eles entendem, eles estão dentro do plano, né? Eles entendem tudo que tem que acontecer ali para dar certo. Quando a polícia chega, toda a narrativa incrimina o neto. E no finalzinho do livro, depois já que ele descobriu que ele não era filho do Murilo, ele descobriu que o pai fez todo esse plano, que não tava gaga nada, era tudo um plano para deixar seus bens para a Yara e tirá-lo da herança, e ele perde tudo, ele precisa vender o apartamento, ele só fica com o carro dele e ele mora na Rocinha agora, porque ele vendeu tudo para conseguir se defender judicialmente enquanto um assassino do seu pai. Porque é esse o contexto em que a herança pode ser totalmente retirada. E o Murilo deixou tudo para sua Yara, porque ele disse que por uma mulher, por amor, ele pode não só matar, mas também morrer. E no último parágrafo do livro, quando o neto está ali perto de um precipício e pensa se a solução não seria também se suicidar, né? Como a sua mãe. Ele desiste disso e ele vai para sua casa alugada, que é da Rocinha, e ele vê a Grace Kelly, a sua namoradinha, eu digo no diminutivo, porque não era namorada de fato, ele enrolava as mulheres, ele só tinha no máximo 3 meses de relacionamento ali. A Grace Kelly, que já não tem mais o cabelo loiro, que tem o cabelo castanho, com uma criança, um menininho, que termina o livro com o nome dele, o Cauã. E o Cauã é filho do neto. E assim termina o livro. Ou seja, temos um relacionamento conturbado entre pai e filho, temos um livro dentro do livro falando da história do Peralvo. O Peralvo, ele é o pai do neto, temos o drible para incriminar o neto e deixar a herança totalmente para a Yara, amante do pai, ou seja, tem uma sequência de dribles. Se no começo a gente tinha o drible do Pelé com Mazurkiewicz, acho que é assim, né? Mazurkiewicz, no final a gente tem também, e esse drible, ele é metafórico para o drible que o Peralvo deu no Murilo ao traí-lo com sua esposa, com a Elvira, certo? Então este foi o enredo feito de diversos tipos de dribles. No próximo episódio nós falaremos sobre como que o livro está recheado de referências ao futebol, da história do futebol, porque apesar de termos uma moldura futebolística, o futebol aparece de diversas formas dentro da obra. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima. Tchau!